Eu louvo a Deus por esse momento. É bom estar aqui no meio dos irmãos, junto com os irmãos. E os irmãos notaram que eu andava um pouco sumido. Tinha uns 2 meses aí, mas o pastor Eudes sempre teve a par de tudo o que estava acontecendo. Foi uma correria, como diz o goiano, um Deus nos acuda. Foi um volta às aulas. Nós tivemos ali na empresa um volta às aulas como nós nunca tivemos antes. Foi algo do céu, algo sobrenatural. E para eu ganhar tempo, eu preciso testemunhar. Queridos, e como a pastora Lucinete não conseguiu se conter aqui, eu quase não me contive em pé ali, da presença de Deus nesse lugar. E eu quero, antes de contar os testemunhos, e você faz parte desse testemunho, Deus falou algo comigo ali. O tema da mensagem está em Mateus capítulo 8, verso 8. Se os irmãos quiserem abrir. Mas antes eu quero dizer para os irmãos o que o Senhor falou comigo ali. Os testemunhos que eu vou dar, eles aconteceram, Gessé. Aleluia. Os milagres se manifestaram. Os céus responderam ao meu e ao seu clamor. Mas isso porque nós declaramos a palavra de Deus. Sem ela, não teria testemunho. Sem ela, eu não estaria aqui nessa noite. Sem ela, talvez você não estaria aqui nessa noite. Talvez não, você não estaria aqui. Os irmãos se lembram, isso já faz parte da minha mensagem, daquilo que Deus colocou no meu coração. Obrigado, irmã Patrícia. Os irmãos se lembram, acho que o Jadiel se tornou conhecido aqui nessa igreja. Quantos se lembram do Jadiel? Queridos, eu preciso resumir, porque senão não dá tempo de eu entrar na palavra. Mas já faz parte, é a introdução. Jadiel é filho de um pastor, amigo meu, de Caldas Novas, foi meu pastor. O pastor Eudes já pregou na igreja dele, juntamente com o saudoso pastor Albino. O pastor Albino ministrou também, né? E o filho dele, o Jadiel, sofreu um acidente gravíssimo. Ele bateu com a moto num carro parado em frente à igreja que o pastor dele, que o pai dele é pastor. Ele simplesmente, se é que nós podemos dizer simplesmente, ele perfurou os 2 pulmões, ele teve traumatismo craniano, simplesmente a metade do seu fígado se despedaçou, e o que sobrou ficou em hematomas. Quebrou tudo e teve a fratura exposta do seu fêmur. Ele foi internado, isso aconteceu, se não me engano, dia 2, dia 3, no máximo dia 4 de janeiro deste ano. E nós entramos em oração, e eu me conduí muito, inclusive eu mandei mensagem para o pastor Salomão, que eu sei que ele ora nas madrugadas, porque aquele menino foi criado junto com meu filho, dentro da minha casa, o Jadiel. Para a medicina, pastores, e não que eles estavam errados, é porque eles estudaram, conhecem da anatomia humana, do corpo humano. Eles vão dar o parecer. Ele não sobreviveria, não teria a mínima condição de sobreviver. Tamanha foi os traumas causados por causa desse acidente. E nós nos empenhamos em oração, e eu trago aqui, eu estou falando também desse testemunho, que ele me mandou um áudio hoje. Não vou falar o final, porque senão os irmãos já vão aplaudir, segura um pouquinho. Mas foram 40 dias de intensa oração e jejum em favor do Jadiel. O pastor Lucinete sempre mandava, né, pastor Lucinete? Eu mandava, o pastor mandava para mim, eu mandava boletim para ela. Às vezes eu postava no grupo da igreja. Deus foi fazendo aos poucos.
E é tão interessante, dentro da mensagem que eu vou ministrar, o filho dele estava afastado dos caminhos do Senhor. O primeiro áudio que ele me mandou, que ele mandou pedindo oração, veja bem como é poderosa a palavra de Deus quando você libera a palavra. Ainda que você não veja, você precisa liberar a palavra. Ainda que ninguém creia, você tem que liberar a palavra. Ainda que você não esteja sentindo, você tem que liberar a palavra. Tem gente que quer liberar a palavra, mas ele precisa sentir. Não, primeiro você libera para depois sentir. Você libera para depois viver o milagre. E o que ele mandou para mim foi muito forte, pastor Aldo. Ele falou assim: olha, amados irmãos, eu sei que o meu filho tem brecha. O inimigo aproveitou-se dessa brecha. Mas a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor na minha vida. Então ele falou isso, eu sou a autoridade maior sobre a vida do meu filho. Aleluia. E eu não aceito que ele morra. Ele pode até morrer, mas ele vai se reconciliar com o Senhor primeiro. Aleluia. Então eu não aceito, porque o inimigo não pode ter uma autoridade maior que a minha, porque Deus me delegou essa ordem. Eu sou a autoridade de Deus sobre a vida do meu filho. Diga assim forte comigo: eu sou a autoridade de Deus nessa terra. Diga assim: eu sou a igreja que clama, que busca por um grande avivamento. Diga assim: eu faço parte desse avivamento. Queridos, e começou-se, foi uma batalha no mundo espiritual, porque o menino estava todo bagunçado, todo torto, distante do aprisco. O assembleiano gosta de falar isso, do aprisco. Ô glória, eu vim de lá. Queridos, e orando, e eu declarando a palavra, e vocês declarando a palavra, aplicando o sangue de Jesus sobre a vida dele. Espírito Santo, a tua palavra diz que foi o teu Espírito que nos criou, e o sopro do eterno nos mantém com vida. Não tire o teu sopro, o teu fôlego de sobre a vida do Jadiel. Sopra nos teus pulmões, sopra em tuas narinas, sopra nele, traga-o de volta à terra dos viventes. Está preparado para dar um glória a Deus bem forte? Não contei o que Deus falou ali, mas vou falar. Dentro disso nós estamos aqui ministrando. Pastor Eudes, eu vou trazê-lo aqui. Sabe qual é o nome do Jadiel hoje? O pastor dele chama, o pai dele e a mãe dele o chama o meu milagre. Jadiel recebeu alta. Aleluia. Está em casa. Ficou 20 e tantos dias com o fêmur para fora. Não podia operar porque ele não aguentaria. Aleluia. Os médicos falaram: não podemos operar seu filho, que se operar ele morre. E o pastor falava: ele não vai morrer, ele tem promessa de Deus. Deixa eu dizer para você, é profético na sua vida. Você não vai morrer antes que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. O inimigo pode tentar, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Ele está em casa, se recuperando, e mandou agradecer a Igreja Batista Renascer do sítio Santa Luzia, porque as orações foram respondidas. Os irmãos querem ouvir mais 2 testemunhos rapidamente? Quantos querem ouvir? Diga glória a Deus. Isso é tudo a respeito de basta uma palavra. Diga assim: basta uma palavra. E para mim não perder o que Deus falou comigo ali, e vou dar os 2 testemunhos. Eu estava aí, pastor, do seu lado, e as pernas tremiam, a mão tremia, a presença de Deus foi forte.
E o Senhor me falou: muitos não estão desfrutando do melhor de Deus, não estão desfrutando do milagre, da providência de Deus. E o Senhor me mostrou, eu vi literalmente, a mente de muitos que estão aqui nessa noite está como um redemoinho. Eu vi isso, um turbilhão. E a palavra de Deus tentando entrar, mas o turbilhão, aquela espiral na mente das pessoas. Tem muitos que estão aqui nessa noite, nessa mesma situação, porque o Senhor me mostrou. A boa notícia é que Ele me disse que hoje cessa isso na sua vida. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vi nitidamente aquele turbilhão, aquele redemoinho, e não permitindo que a palavra de Deus penetre, não permitindo que a palavra de Deus seja liberada. Porque quando eu libero a palavra, queridos, não tem como o milagre não acontecer. Acontece. E o Senhor me falava: é necessário que esvazie a mente, para que a palavra entre e o milagre se manifeste. Eu quero fazer uma oração com você nesse instante. Feche os teus olhos como você está. João, apaga essas luzes aqui para mim, porque tem gente que às vezes não consegue. Feche os teus olhos. Deixe-me orar por você nesse instante. Especialmente você que se encontra pensamento em cima de pensamento, nem acaba um pensamento, já vem outro pensamento, e vai um atrás do outro, e não para, e você não consegue ver a resposta, não consegue enxergar a solução, não consegue ver o caminho, não consegue ver o milagre. Mas receba agora nesse momento, em nome de Jesus, o sopro do eterno sobre a sua mente, arrastando, jogando todas essas preocupações, essas ansiedades desacerbadas, e a palavra de Deus sendo introduzida no seu espírito, na sua alma, na sua mente, no seu espírito. E eu quero que você comece a contemplar agora o milagre se manifestando na sua vida, porque a partir de hoje a sua história não será mais a mesma. Ainda com os seus olhos fechados, repita comigo assim: Espírito Santo. Diga forte, diga assim: Espírito Santo. Bote a mão na sua cabeça. Diga: Espírito Santo, tira toda confusão, toda dúvida, esse turbilhão que acontece na minha alma, na minha mente, trazendo confusão. Diga assim: aplica uma gota do sangue do Cristo vivo, em nome de Jesus. Traga direção, traga orientação, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Somente os que creem aplaudam o Senhor. Pode acender, João. Até 7h30, chefe? Pode. Pode acender aí, João. Eu vou contar os outros 2 testemunhos rapidamente. Essa semana eu pedi oração para Maria Alice. Quantos que viram no grupo? É sobrinha de uma menina que trabalha conosco, da Thalia. Querido, diga para o seu irmão: libera a palavra. Queridos, basta uma palavra. Eu cheguei, eu saí de baixo. Os pastores conhecem lá, alguns pastores, José Alves, pastor Eudes, pastor Aldo conhece lá. Eu subi para poder conversar com essa moça, para poder falar para ela fazer algo. Cheguei lá, ela estava aos prantos. O que aconteceu, Thalia? A minha sobrinha descobriu-se de última hora, assim, no dia. A menina passou mal, correu com ela, fizeram a tomografia. A menina estava com um tumor do tamanho de uma laranja, uma criança de 3 anos de idade. De 3 anos. Senão ela vai, já está na UTI. Ela vai operar.
Eu falei assim: não, minha querida, acalme o seu coração. Querido, você tem uma palavra de esperança para dar. Nós temos uma palavra de vida, de esperança. Ainda que ninguém veja, nós temos. Eu disse para ela, falei assim: olha, a palavra de Deus diz no livro de Isaías. Aí você tem que citar a Bíblia, citar a palavra, liberar a palavra. Eu falei para a Thalia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele já levou todas as dores e enfermidades da Maria Alice. Vamos orar? Vamos, e oramos. E era para ficar com sequela. Operou a criança. Eu tenho aqui, o bom é que eu tenho as provas no meu celular. Ela veio das mais alegres, mandou mensagem no outro dia, nos abraçou, chorando e chorava. Fizemos uma oração de agradecimento. Mas por que isso aconteceu? Porque alguém ousou liberar uma palavra. Alguém decidiu profetizar, alguém decidiu orar em meio ao caos. Maria Alice recebeu alta, está em casa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vira para o teu irmão aí, tu vai ficar calado. O mundo espiritual, o mundo físico, é regido pelo que nós falamos, o que acontece no mundo espiritual. Ezequiel sabia muito bem disso. Ele conquistou no céu para se manifestar na terra. Agora eu vou contar não sei qual é mais forte. Vou falar da minha esposa, a minha rainha, que está em Portugal. Os irmãos bem sabem, o ano passado eu estive lá. Nasceu um desejo no coração de nós passarmos uma temporada lá. E a Bíblia diz que se nós projetarmos, alguma coisa nos sairá bem e a luz brilhará no meu caminho. Amém? Diga assim: se eu projetar alguma coisa, bate assim em você, me sairá bem. Diga assim: muito bem. Diga assim: e a luz brilhará no meu caminho. Queridos, e a minha esposa, nós começamos a orar nas madrugadas, e nós oramos assim, igual eu vou falar para os irmãos aqui: Senhor, e já tinha comprado a passagem para o dia 6 de fevereiro de 2023, comprei com 10 meses de antecedência, nos projetamos, e quando chegou mais perto, nós intensificamos a nossa oração: Senhor, a Patrícia vai viajar no dia 6 de fevereiro, ela estará no dia 7, nos braços do filho dela em Portugal. E assim nós estamos orando, e é assim que eu oro. Aí no decorrer do processo, veja bem, diga para o seu irmão assim: haverá empecilhos. Diga assim: haverá resistência. Diga assim: mas todos eles cairão por terra. Você consegue enxergar os empecilhos, as resistências caindo por terra aí? Já caiu por terra, irmão? Já caiu, creia nisso. Minha esposa toda feliz, pastora Alba, queria emagrecer, queria nada, precisa perder peso. Os 3 médicos falaram para ela. O marido não pode falar, mas se o médico falar é beleza. E ela começou começou a fazer ia começar um tratamento com uma endocrinologista, toda empolgada e fazendo tudo. Quando levou os exames, prestem atenção, nós estávamos o que? Liberando a palavra, orando a palavra, falando da palavra, projetando ela lá. A médica olhou, seus exames estão todos bem. Aí pegou a bendita da ultrassom, olhou assim: nossa, mas você está com uma pedreira aqui, minha filha. Não podemos continuar, não vamos nem iniciar o tratamento. Sua vesícula está cheia de pedra. E se descer para o pâncreas, é problema. Queridos, descobri em dezembro. Consegui médico para ela em janeiro, através do meu plano.
Aí a médica já encaminhou ela para um gastro, assim, para ter certeza, mas a médica já encaminhou ela para o gastro, encaminhou ela para a cirurgia geral e um cirurgião geral. Ela já tinha certeza. Aí ela foi para o gastro. O gastro, não, você tem que operar. Vai operar. Pergunta se nós ficamos preocupados. Nós oramos ou não oramos, pastor? Pastor, eu testemunha. Aí aconteceu o que? A semana da unção. E eu ofertei, foi no primeiro dia. Eu trouxe a minha primícia. Foi ou não foi, chefe? Chamei o senhor para orar ali, falei assim, o problema é esse aqui, ela tem que viajar no dia 6, ela vai ter que viajar. Aí o gasto falou assim, não minha filha, eu vou te encaminhar, você pode ir já para o cirurgião geral, que você vai ter que operar mesmo. Foi para o cirurgião mandou ela para o cardio. O cirurgião falou assim, não, você tem que operar, vai lá, faz o risco cirúrgico. Aí voltou nele, nisso ela já tinha falado, assim, eu vou viajar dia 6. Isso é meio difícil você viajar dia 6, você não vai viajar dia 6. Complicado. E foi, amados. Aí o cardiologista, fizemos o exame, não atendia na data que era necessário, mandamos ela lá para Nápoles, que o médico estava atendendo lá, foi e voltou. Aí foi no médico e falou assim, nossa, a agenda sua, e nisso só faltava 4 semanas para viajar. Menos de 4 semanas. Aí falou assim, não, é o seguinte, você vai viajar. Olha. Aí Deus abençoou as finanças, né, chefe? Deus abençoou, falou assim, eu vou pagar particular. E fomos lá e pagamos. Ela fez a cirurgia. Na quarta-feira, excelente. Ficou muito bem na quarta, ficou bem na quinta, ficou bem na sexta. No sábado de manhã ela me liga aos prantos chorando. Eu bem, estou ruim. Mas ela está ruim mesmo. Cheguei lá. Imagina eu tentar carregar aquela mulher minha. Eu precisava de um outro milagre. Não conseguia. Ela não conseguia caminhar, Jonathan. Chegamos no hospital, ela com muito custo chegou no hospital. Chegou lá. A dor passou. Aí a médica, veja bem, amados, falou assim, não, suspende a medicação porque ela é muito forte. Não, beleza, fomos embora. Ficou o sábado uma benção. Aí de tardezinha minha sogra foi lá para casa. Por incrível que pareça, eu amo a minha sogra. Ela é uma benção na minha vida. Mas ela é benção mesmo, irmãos. Ela é de fogo. Teve um momento lá, pastor Alba, que Deus tomou a profeta. Rapaz, ela vestiu sapato de fogo, espada. Eu falei, vai sobrar alguma coisa para mim aqui, batalhar? Quando foi no domingo, passou o sábado, o restante bem, passou a noite muito bem. No domingo pela manhã, essa mulher já levantou, na que levantou no desespero do sofá. Eu nunca vi uma expressão de dor tão grande como ela sentiu. O Hermínio falou que esse negócio é simplesinho, rapaz. E todos, amados, que nós conversamos, diz que é o trem mais simples do mundo, fazer a cirurgia de vesícula. E de fato é. Aí foi luta, ela saiu carregada mesmo. Eu acordei um vizinho lá para ajudar a carregar ela. Chegamos lá domingo, antes das 9 horas da manhã. Essa mulher, ela gritava. E as lágrimas desciam. A mãe se desespera para um lado, a filha do outro, e o homem, o sacerdote, tem que ficar atento. Você está morrendo por dentro, mas você tem que ficar ali na posição. Firme. Aí eu falava, gente, fica firme, vai lá por dentro. Bora. Está tudo bem. Queridos, médicos se incomodaram tanto, ficaram preocupados. Começou dando para ela dipirona, na veia, não passava. Buscou pano, não deu. Aí passou por tal do tramal. Quem conhece tramal? É ou não é forte o bicho? Moça, aí o médico chegou e falou assim, nossa, mas a expressão de dor dela está muito grande. Pelo jeito não vai sobrar, quase tempo. Mas a gente... Senhor, nós vamos partir para a morfina. 3 miligramas de morfina a cada 2 horas. Pergunta se a dor passava. Não cessava. Nessa hora, pastor Ivanildo, Deus tomou a minha sogra. Tomou ela. Mesmo no desespero. Essa mulher falava em língua estranha, o médico do lado lá, e eu falei assim, vou fechar a porta um pouquinho aqui. Aconteceu o Pentecoste.
E realmente ela puxou a espada. Espada de fogo. Há uma batalha. Aí nessa hora eu me levantei também. Eu falei assim, não, está acontecendo algo estranho. Isso não está normal. E os médicos começaram a falar, isso não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu senti que tinha uma coisa no mundo espiritual acontecendo mesmo. O pastor Deus entrou em oração, a igreja entrou em oração. Queridos, a dor não cessava. Foi um desespero, as enfermeiras não sabiam o que fazia mais. Não tinha solução, a morfina não passava. Era o último recurso. Era a morfina. Senhor, não tem ambulância aqui, tem que tirar uma ultrassom dela urgente, uma tomografia computadorizada. Como é que chama aquele negócio que coloca com contraste. Irmãos, para mim chegar com essa mulher, descer com ela numa rampa, eu não sei. A minha sogra depois ficou fazendo piadinha. Eu empurrando minha sogra na cadeira, naquela rampona, agora, mas eu pensei que ia se esborrachar na parede. Mas Deus me deu a força de Sansão ali. Fui com ela, corri, coloquei ela dentro do carro. Parecia piloto de fuga. Fui lá para o CDR. E para fazer esse exame lá, movimentou o pessoal todinho da clínica, amados. Ela gritava, mas gritava assim, e chorava e falava, e começou a falar, não vou aguentar. Eu falei para ela, você tem que ser duro. Eu falei, se você falar que não vai aguentar, você não vai aguentar mesmo. Você está declarando que você não vai aguentar. Agora imagina uma pessoa naquela dor, tendo que ouvir o marido falar um trem dele. Mas eu tenho que falar, irmãos, eu tenho que me posicionar. Diga assim, eu, independente da circunstância, preciso me posicionar. Eu repreendi ela algumas vezes. E é bom ter o apoio da sogra. Minha sogra falava assim, é mesmo. Tá certo. Mas foi tensa, mas. Aí de vez em quando eu saí e chorava. Eu cheguei a fazer a oração, pastoral. Eu falei, Senhor, transfere essa dor para mim. Eu sou o sacerdote da casa. Manda isso para mim. Ela começou a desfalecer. Suava geladinha. Minha esposa é morena, ficou branca. O sangue parece que sumiu. Tirou, voltei com ela correndo. E a dor, na alta. Aí ficamos, domingo o dia todinho. Domingo para segunda, a dor, a semana, a noite toda. Segunda, até as 3, 4 horas da tarde. Aí o Senhor me trouxe à memória. Eu até falei para o pastor Zé Alves. E o propósito que você fez? Mas nós estamos desafiados naquilo que nós nos propomos a acontecer. Nós somos desafiados naquilo que nós propomos fazer. Ali foi um tempo de meditação para mim também. E eu comecei a orar, falei assim, rapaz, é verdade. Eu primiciei, eu participei da campanha, eu preguei na campanha. Aí eu comecei. Eu virei para ela e falei assim, você vai viajar dia 6 de fevereiro. No dia 7 você estará nos braços do seu filho. Os médicos já queriam transferir ela. Aí a tomografia, mas porque os médicos estavam, depois que eles falaram para mim, eu estava com medo de ter perfurado alguma coisa dentro dela. Ou de estar com pancreatite. O negócio era sério ou não? Ficou tenso, irmãos. Se os médicos ficou. Aí eu falei assim, Senhor, venha. Sobrou os escudos para mim, pastor. A minha sogra pegou espada, sapato. Sobrou os escudos do Salmo 35. Botei a mão na cabeça dela, falei assim, Senhor, venha sobre a vida da Patrícia, com os teus escudos grandes e pequenos, e venha em seu socorro. Joga luz no entendimento dos médicos, traga uma solução, traga uma resposta. Repreendemos o diabo ali, toda ação maligna. Aí o médico chegou por volta de umas 3 horas da tarde. Ele chegou em mim e falou assim, é o seguinte, eu vou fazer mais uma única tentativa. Se não der certo, nós vamos transferir a sua esposa. Eles já queriam até abrir ela, para ver o que estava acontecendo. A barriga dela ficou desse tamanho. Pastor Alba, eu assisti tudo. Participei de tudo, não arredei o pé para nada.
Aí eu mandei minha sogra embora, mas a minha filha, porque senão eles desesperam a gente. A gente tem que ter sabedoria. Você perde a concentração. Mandou buscar um pedaço, um cano, uma mangueira mesmo, comprida, cheio de residente dentro do quarto. Aí já atrás, né? Trouxe os residentes, botou dentro do quarto. Passou uma pomada na ponta dessa mangueira e introduziu no nariz da minha esposa. Tchau, pro lado de cá. Queridos, aí o médico falou o seguinte: vamos ver o que está acontecendo. Se for gás, vai sair tudo por aqui. Queridos, aí fez uns procedimentos lá, não é necessário falar. Na hora que bateu lá, no estômago dela, o gás saiu junto com a secreção. Foi a mesma coisa de tirar com a mão. Quando foi aí dormimos, eu dormi de segunda para terça, consegui dormir. Mas você já fica assim, atento, ligado, né? Não podia respirar mais forte, que opa, o que está acontecendo? Tudo bem? Não, está bem. 6 horas da manhã, na terça-feira, a dor volta. Se misericórdia, Jesus. Aí ela começou, misericórdia, Senhor. Eu falei assim, clama misericórdia, mas não fala que você não vai aguentar, não. Disse, bora caminhar, bora caminhar. Queridos, e não soltava gás para nada. Eu falei assim, você vai soltar esse gás aí, vai ter que sair, esse bendito. Aí eu peguei e falei, vamos o seguinte, vamos dar uma volta. E dor. Aí entramos, fomos para o banheiro. Queridos, eu nunca vi um gás tão comemorado. Foi uma bênção. Querido, foi uma bênção. Você pode rir, mas foi uma bênção. Foi um milagre. Acabou a dor da minha esposa. Cessou. Ficou de dieta zero até terça-feira na hora de sair. Também que ela tem massa. Porque a qualquer momento eles queriam operar ela. Queridos, o que aconteceu? O médico me deu lá, falou assim, foi o seguinte: é por isso que a morfina não fazia efeito. Porque a morfina bateu no sistema central nervoso, a dor pode ser a pior dor, ela cessa. Agora gases, como é que cessa? Eu nunca vi isso. O médico falou assim, eu já vi, mas desse jeito aqui eu nunca vi. Eu falei assim, não, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Batalha espiritual. Diga, batalha espiritual. O pastor lá de Portugal falou para mim, pastor Rogério, é uma seta, é um levante. E a minha esposa saiu do hospital, recebemos alta. Porque quando ela recebe alta, a gente também recebe. Porque a gente também fica internado. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. João, está pronto aí? Coloca ali para nós, eu vou mostrar para vocês onde é que ela está. Joga lá, você pode aplaudir o Senhor bem forte. Nos braços do filho dela em Portugal no dia 7. Deixa eu falar um negócio para você. O diabo vai fazer de tudo para tomar a sua bênção. Ele vai fazer de tudo para você não profetizar. Ele vai fazer de tudo para você não usar a palavra. Porque nos países de ditadura, a primeira coisa que eles fazem é excluir a Bíblia. Eu não sei se os irmãos sabem, são 52 países que é proibido falar de Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela chega, ela traz transformação, ela traz mudança, ela traz prosperidade, ela traz saúde, ela traz salvação, ela traz avivamento, ela traz riqueza, ela traz a presença de Deus. Diga para o seu irmão, profetiza. Mas eu vou ver se dá tempo de eu falar qualquer coisa, 10 minutos. Mas é tudo baseado dentro daquilo que eu queria falar aos irmãos. A mensagem está pronta aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho só. Nós profetizamos, nós declaramos que ela estaria. Veio as resistências? Veio. Veio as lutas? Veio. Mas ela está vivendo a promessa de Deus na vida dela.
Diga glória a Deus. Queridos, Mateus no capítulo 8. Deixa eu ir mais para frente aqui, porque não vai dar tempo mesmo. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Queridos, eu estou tão convicto de que a palavra que você vai liberar nessa noite vai trazer uma transformação tão grande na sua vida, que nunca mais você vai parar de declarar a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, do versículo 5 em diante, conta a história do centurião de Cafarnaum. Era um capitão romano, que tinha sobre a sua direção 100 homens, debaixo da sua autoridade. E ele entendia de autoridade. E ele entendia também, pastora Alba, do poder da palavra liberada. Incrível como um gentil, quando Jesus estava na terra, teve o discernimento, e só pode vir pelo Espírito, de entender que existia uma autoridade superior a ele. Um gentil, um homem romano que, e o mais interessante ainda, é que esse romano, ele fazia parte de Roma, é claro, que escravizava Israel. Para entender. E a Bíblia diz, daria uma mensagem tremenda, porque ele foi, nós poderíamos chamar o centurião intercessor. Poderíamos ou não? Então prega a respeito disso, pastora. Eu nunca ministrei essa mensagem. O centurião intercessor. Um homem que tinha sob a sua direção 100 homens. E ele ouve falar de Jesus, porque se ele foi atrás de Jesus, ele já conhecia a história de Jesus. Queridos, porque a gente só vamos atrás daquilo que nós conhecemos ou ouvimos falar. Eu não vou sair aleatoriamente procurando aquilo que eu não sei o que é. Diga glória a Deus. E você sabe muito mais de Jesus do que aquele centurião sabia naquela época. Diga se eu tenho a palavra. Diga se eu tenho a palavra. Ele chegou diante de Jesus, 7h35, 5 minutinhos. Sou. Queridos, no versículo 5, ele diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, uma autoridade, um cara da alta, que tinha respeito. Onde ele passava o povo tremia. Era um centurião, era um capitão. Tinha 100 homens à sua disposição. Quando estão entendendo, digo glória a Deus. Você tem o exército de Deus à sua disposição. Quando você descobrir que você é uma autoridade de Deus aqui, coisas grandes vão acontecer. Chegou diante dele um centurião, rogando-lhe. Algumas traduções, essa tradução fala suplicando, clamou, se humilhou. Ele era uma autoridade romana. Segundo José, tinha uns caras que se achavam deuses, os romanos, mas nesse aqui se humilhou. Versículo 6, e dizendo: Senhor, veja bem, queridos, ele não foi pedir para um parente, ele não foi pedir para um irmão, não. Olha o coração desse homem, e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Versículo 7, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Resolveu o problema, fechou a fatura. Mas ele não se deu por convencido. Quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, e a autoridade
que tem a palavra de Deus, os demônios têm que se prostrar. Eles têm que bater em retirada. Aí no versículo 8 ele diz assim: e o centurião respondendo: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Você imagina a cena? Isso é sobrenatural, queridos. Mas diga uma só palavra. Um romano, centurião, gentil, reconhece que Jesus é uma autoridade muito superior a ele. Senhor, basta uma palavra tua. Quantos creem nessa noite que se eu, junto com os pastores, porque a Bíblia nos constituiu como autoridades, e você também é autoridade, nós liberarmos uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite, que a partir de manhã o milagre vai acontecer, a partir de hoje. Quantos creem? Faz barulho, dá glória a Deus e aplauda ao Senhor. Diga para o seu irmão: eu entendi. Diga assim: eu entendi. No Espírito. Diga assim: eu entendi que basta uma palavra. Diga assim: Jesus tem uma palavra para mim, liberada nesta noite. Diga: eu tomo posse. Vamos lá? Eu tenho mais 7 minutos. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra. Querido, você viu aqui que ele já conseguiu enxergar o milagre dele? Às vezes passa desapercebido, não é, pastor Evanildo? Mas ele já, antes de acontecer, ele viu o milagre. Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho aí. Antes de acontecer, ele viu o milagre. Comece a enxergar, veja o seu milagre agora, em nome de Jesus. Ele é real. Ele já existe no nome de Jesus. Ele falou assim: Senhor, olha, basta uma palavra sua. Não preciso do Senhor nem ir lá. Basta uma palavra. E o meu criado ou o meu servo será curado. Ele sarará. Diga glória a Deus. Vamos continuar aqui. E ele continuou, versículo 9: pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai, e ele vai. Eu digo a este faz isso, vai lá busca o escudo, ele vai. Não, vai lá e buscar, não, faz isso, ele faz. E maravilhou-se Jesus. Se não me engano, foi só 2 vezes que Jesus se maravilhou. Foi com esse centurião e a incredulidade dos judeus. Vamos ficar de pé, porque o tempo não vai me dar tempo. Queridos, deixa eu te falar um negócio. Desacelera essa mente sua. Eu vou te falar um negócio aqui, eu não sei se eu já falei. E se eu falei, vou falar de novo. O salmista Davi, quando ele estava no momento daquela ansiedade, daquela angústia, ele falava para ele assim: aquieta-te, ó minha alma. Te aquieta. E outra vez, queridos, quantas vezes eu fiz isso? Eu falei assim, eu parei, eu peguei e falei assim: te aquieta, ó minha alma. Se coloque no seu lugar. Porque o que vai prevalecer sobre a minha vida, sobre o meu espírito, sobre a minha mente,
é a direção do Espírito de Deus e a palavra de Deus, porque essa sim faz a diferença na minha vida. Acalma a sua mente, acalme a sua alma. Dos 100% dos problemas que os seres humanos têm, isso é estatística, 80% deles não vão dar absolutamente em nada, pastor Ari, sabia disso? Começa a pensar, para você ver um problema que você passou, você pensa, acabou, agora acabou nada, você está aqui. Pastor, o que sobe com os 20%? Você consegue resolver. Agora, trazendo para nós, dos 100% dos problemas, nós resolveremos todos eles para a glória e louvor do nome de Jesus. Para eu encerrar aqui, eu tinha separado algumas coisas aqui. Feche teus olhos. Eu vou fazer declarações sobre a sua vida. Declarações bíblicas. Enfermos serão curados. A miséria nunca mais fará parte da sua vida. A prosperidade te alcançará. Você vai transbordar da prosperidade de Deus, a tal ponto que vai alcançar os que estiverem ao seu lado. A presença de Deus será transbordante na sua vida. Você vai transbordar da unção e do azeite do Espírito de Deus. A sua mente nunca mais será controlada pelas adversidades deste mundo. Muito pelo contrário, as adversidades serão controladas porque Deus está na sua vida. Ei, calabaço. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim, e eu vou te responder coisas grandes e ocultas das quais você não conhece. Isso é para você, estou profetizando sobre a sua vida. Salmo 121 diz assim: você elevará os teus olhos para os montes e dirá: de onde te virá o socorro? Você dirá: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará, as dificuldades não te pararão, nem a lua, nem a vida de noite. Nada poderá te reter. O Senhor te guardará, você e sua casa, de todo mal. Ele guardará a sua alma, Ele guardará o seu espírito, Ele guardará a sua mente, Ele guardará a sua saúde, as suas finanças, a sua prosperidade. Vai tomando posse, dando glória a Deus. Você habitará no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você descansará a sua alma. Você dirá do Senhor: Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele você confiará. Aracalabaço de canto. O Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu te digo mais: o Senhor te livrará da peste perniciosa, o Senhor te livrará da bala perdida, da mão do homem sanguinário. O Senhor te livrará da maldade deste mundo, o Senhor te guardará. Diga glória a Deus. Nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Agora preste atenção: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, nem você e nem a sua casa serão atingidos, porque o Senhor é o seu Deus. Aplauda o Senhor bem forte, diga glória a Deus. É possível. Preste atenção, olha para mim aqui. Vai tomando posse, eu estou liberando palavras de poder sobre a sua vida. Naum capítulo 1, versículo 7 diz assim: o Senhor é bom para você. Ele é a sua fortaleza no dia da angústia. Ele conhece porque você confia nele. Olha o que diz Salmo 35: o Senhor nessa noite toma os seus escudos, os grandes e os pequenos, e já saiu a sua peleja. Diga glória a Deus. Diga: Deus é bom. 2 Samuel capítulo 22, versículo 33. O Senhor é a sua força, o Senhor é a sua fortaleza. Todos os seus caminhos estão aplainados pelo Senhor a partir de agora, em nome de Jesus.
Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos palavras proféticas sobre a vida do teu povo nessa noite. Meu Deus, eu declaro que eles terão para emprestar e não pedirão emprestado. Eu declaro sobre a vida deles que o Senhor é o pastor deles e nada lhes faltará. Eu declaro, meu Deus e meu Pai, que eles serão tão prósperos que todos aqueles que estiverem à sua volta vão prosperar também. Eu declaro, meu Deus, que nenhuma enfermidade os alcançará, e se tiver enfermidade serão curados nessa noite, no nome do Senhor Jesus.